Olá, acelerados! Vamos mais um episódio hoje tratando sobre liderança de alta performance no nosso podcast Pode Acelerar. Temos aqui Leonardo Cortez, né, que irá, como sempre, compartilhar conosco nesse momento alguns insights, algumas informações e, acima de tudo, né, para o nosso dia a dia, práticas, para que a gente consiga, com a nossa liderança, alcançar excelentes resultados. Léo, seja bem-vindo e já gostaria aí de trazer uma inquietação, né, sobre alta performance. Olha só. Vamos primeiro sobre alta performance, depois a gente entra na parte da liderança. Tá bom. Tá bom? Alta performance, a gente, nos dias de hoje, veremos aí muitas pessoas com uma rotina diferente, ali acordando um determinado horário, executando algumas atividades, algumas ativações para sua alta performance. Isso faz sentido, não faz sentido? Como que você consegue ver isso? Vini, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar sentado para falar sobre liderança, para falar sobre desempenho, para falar sobre alta performance e para falar sobre esse universo maravilhoso que é o desenvolvimento de pessoas. Então, agradeço mais uma vez o convite. É muito bom a gente tocar começar por esse ponto que é a alta performance. Quando a gente fala de alta performance, a gente vê uma série de referências aí, né, pulverizadas. Redes sociais, abordagens X, Y e Z nas redes sociais, livros e tudo mais. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque o ser humano ele tende a se comparar com muita frequência e cada vez com mais intensidade. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente precisa ficar atento. Alta performance nada mais é do que eu fazer melhor algo e ter evidências de que eu estou evoluindo, e não no curto prazo. E aí a gente tem aí dentro desse universo o próprio esporte, que nos brinda com uma série de evidências do quanto que é importante essa alta performance, do quanto que é importante um atleta ele começar ali a sua preparação, seja nas categorias de base, pegando, por exemplo, um jovem que está começando, e ele galgando o seu desenvolvimento, ele galgando a sua performance. Então, quando a gente olha para o universo dos esportes e automaticamente traz para o universo corporativo, vamos dizer o seguinte, a gente precisa ficar muito atento. A alta performance começa quando eu começo a identificar, primeiro, quando eu fazia determinada tarefa, quanto tempo, quais os resultados, quais os ganhos, como é que eu consigo entregar isso? E hoje, com um ano depois, com 6 meses depois, com o uso de tecnologias e recursos depois, o que eu consigo fazer? E aí a gente começa a mensurar alta performance. Então, quando a gente fala de alta performance, trata de mim. Isso. E eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Então, essa é a diferença que muita gente considera até com a outra expressão, que é o alto rendimento. O alto rendimento, ele já é voltado para a comparação com o outro, que seria dentro do esporte, quando a gente consegue comparar a evolução para o primeiro, segundo, terceiro colocado, seria um alto rendimento. Perfeito. Você trouxe um ponto especial. Quando a gente fala de alto rendimento, vamos pegar o exemplo das Olimpíadas por aí. Um atleta olímpico, ele se prepara 4 anos de maneira muito intensa para um momento específico, a Olimpíada X. As provas as atividades. Pega a Simone Biles, por exemplo, nas últimas Olimpíadas. O quanto que ela se preparou para aquele momento. E em uma determinada Olimpíada, ela não teve alta performance, pelo contrário. Ela foi a primeira que levantou a mão e disse assim, não estou bem. Ela vinha ela vinha com uma alta performance comparada a tudo que ela fazia dentro dos seus indicadores de progresso, mas naquele momento, naquela Olimpíada específica, ela não ia ser um atleta de alto rendimento. E aí foi uma decisão dela, do técnico e tudo mais, essa parada. Então, alto rendimento nada mais é do que quando eu estou dentro de um grande campeonato, e aí eu sou comparado, e aí eu preciso ter primeiro, segundo, terceiro lugar, existe uma competição, e é um evento específico. Então, o nível de estresse, os desafios de lesão, eles são muito maiores do que a preparação em si, porque a carga é mais pesada. Então, a gente fala isso sobre sustentabilidade no desenvolvimento. No desenvolvimento. Sustentabilidade. E aí imagina só, um líder dentro do seu contexto profissional. Ele precisa ficar atento à sua alta performance. E peraí, todos os meses ele é cobrado por resultado. Todos os meses
E aí, se é uma equipe comercial, que são vários gestores, por exemplo, e várias equipes, o tempo todo ele está sendo desafiado. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Entrega de um número, entrega de um faturamento. Então, naturalmente, os níveis de estresse são cada vez maiores. Porém, ele precisa ficar atento primeiro na alta performance, para depois ele começar a realmente ter evidências de como ele está entregando ali seu alto rendimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado dessa comparação não ser tóxica. Sim. Porque o que é sustentável para a minha alta performance, obviamente eu vou considerando e levando isso para o meu rendimento quando tenho uma meta, quando eu tenho ali um desafio, quando eu tenho um projeto para ser entregue. Isso. Vinícius, eu quero fazer um complemento. Quando a gente fala dessa atenção especial para alta performance, o líder ele precisa ficar muito atento, porque o time dele precisa caminhar nessa mesma frequência. E o que a gente tem percebido ao longo dos anos? Gestores, líderes cada vez mais exigentes, porque por trás deles está vindo uma cobrança necessária, não é uma cobrança fictícia, uma cobrança que muitas vezes ela vem com um rigor maior, com um peso maior, em virtude do segmento, em virtude do mercado, em virtude do contexto. E o líder ele precisa ficar muito atento para que esse input, que é valiosíssimo, não seja um desafio para diminuir a performance do seu time. Porque se você tinha um time que antes entregava A e agora ele está entregando D, e esse D é menos, o que aconteceu nesse intervalo? Por que a performance reduziu? É recurso? É processo? É prática? É novos elementos que entraram nesse contexto? Mas espera aí, cadê os novos elementos que facilitam a performance? Então, esse é um ponto de atenção que o líder precisa ter muito, mas muito cuidado. Porque essa diferença na liderança de alta performance, ela impacta principalmente a equipe. Porque um líder que busca a sua performance, ele vai continuar levando a sua equipe a uma performance diferenciada. Sim. E esse levar precisa ser sustentável, como você mesmo trouxe. Antigamente se falava-se do líder tipo um super-herói, né, que carregava o peso de tudo, que fazia tudo acontecer, né, que arquitetava tudo de uma intenção muito positiva, mas não desenvolvia ali suas equipes para que elas pudessem sustentar o negócio. Logo, esse super-herói, vamos dizer o seguinte, conseguia até um certo tempo. Conseguia ter força até um certo nível. E aí, quando esse super-herói desabava, ou quando esse super-herói começava a diminuir a sua performance, automaticamente ninguém entendia. Mas espera aí, ele sempre foi alta performance, ele sempre entregou grandes números. O que aconteceu? E aí a gente perde um fator quando a gente tem uma cultura que força muito somente o resultado, as habilidades humanas. Aí a gente vai perdendo espaço. E aí a gente vai falar sobre cultura, que eu quero mergulhar depois nesse contexto. Então, dentro de alta performance, a gente entende que a performance ela é individual. Eu preciso buscar a minha performance. Mesmo que seja alta, eu tenho que ter. E considerá-la como sustentável. Eu vou buscar ela todos os dias, a todos os momentos, dentro da minha rotina. Sim. Para que ela seja constante. Isso. E não inconstante. Isso. E mais um detalhe preciosíssimo. Quando a gente fala de alta performance, um resultado, um indicador, precisa do norteador de tudo isso. Só que antes disso, a gente tem que olhar para esforço. Peraí, quais são os esforços necessários para cumprir o faturamento X? Ou o nível de satisfação Z dentro de uma organização? E aí eu abro um parêntese aqui para compartilhar o quanto que eu percebo que os líderes vêm esquecendo do fator esforço. E aí o fator esforço, ele não requer talento, ele requer atitude. Se você tem um time hoje que se movimenta, um time que corre atrás, um time que tenta fazer o certo, muitas vezes erra e faz parte do processo, e não está chegando naquele resultado, esse esforço, ele precisa ser evidenciado como um combustível para o reconhecimento, como um combustível para você encontrar a sua melhor performance. Eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho uma filha de 10 anos que é atleta também. Ela acerta e ela erra dentro dos treinos. Quando eu reconheço algo que ela fez de forma muito positiva, ela tende a fazer aquilo maior. E ela faz. E ela me cobra. Cadê o vídeo? Porque eu lá nos bastidores fico gravando para depois mostrar para ela. Você foi boa aqui e aqui não foi tão legal. Pega essa passada aqui. Então, o que eu tô querendo trazer?
explorem o esforço. É o esforço que vai abrir caminho para os melhores resultados. E aí, se o líder não olha para isso, ele está pecando. E feio. Então é o olhar da liderança tanto para a sua performance como para a performance do time. Perfeito. Inclusive para o esforço dele. Esforço. O líder ele precisa... Não, existe o auto-reconhecimento do Isso. esforço. E aí o líder também precisa ficar muito atento ao quanto que ele se esforça. Ao quanto que ele... E aí, mais uma vez, esforço não requer talento. Eu vou dar um exemplo simples. Acordar cedo, se preparar, se organizar, não requer talento. Requer atitude. Chegar numa reunião dentro do prazo, não requer talento. Requer atitude. Requer compromisso. Para você utilizar os seus talentos, existem muitas oportunidades. Algumas delas vão precisar muito dele, mas outras não. É tomada de decisão e atitude. E aí o esforço é evidência disso. E aí eu provoco muitos líderes. Quantas reuniões você chega no prazo? A começar de algo que não exige talento. Que não exige talento. Quantos compromissos você marca com a sua equipe e chega no horário? E aí se você tem um fator que diz que todas as reuniões do Leonardo começam com 10, 15 minutos, você está imprimindo uma cultura do atraso. Uma cultura do depois. E aí, por mais que tenha um motivo, uma reunião A, uma reunião B, mas se isso é frequente, essa cultura que esse líder está implantando ou conduzindo ou só replicando, ela está sendo tóxica? Ela está sendo produtiva? Até que ponto ela traz algum tipo de benefício? Considerando aí o início de um novo ciclo, né? Nesse novo início de ano, estamos aí apenas 20 dias dessa nova grande janela de oportunidade para o desenvolvimento. Quando a gente usa uma palavra interessante, né? Que é a mudança. Existe alguma mudança no perfil da liderança para esse ano? Para 2026? Existe. Primeiro, todos os anos tendem a ter um rito natural de mudança, né? Vamos falar primeiro sobre a ótica pessoal. Muitos fazem ali muitas promessas ali, né? Encerrando o ano, começando o outro, né? Vou treinar, né? Vou estudar, né? Vou me organizar financeiramente, vou guardar mais dinheiro. Então, assim, naturalmente o final de ano e o início de um novo, ele já tende a ter muitas promessas. Quando a gente olha para a liderança, o líder de 2026, ele precisa ficar muito atento às habilidades humanas, de um lado, e aí eu quero explorar isso muito bem, e as habilidades mais técnicas, as hard skills, inclusive o uso da tecnologia. Gente, se você não está utilizando o IA, eu sinto muito. Pare agora, depois você continua esse conteúdo, mas já explore algumas atividades que você pode utilizar a IA com mais efetividade. Entre em contato com pessoas, tem muita gente fazendo, inclusive do seu lado deve ter alguém que o faz. É importante ter esse olhar, né, para ter mais produtividade com a tecnologia a seu favor. E a IA é uma excelente. Seja para imagem, seja para texto, seja para conteúdo, seja para análise, seja para tomada de decisões, seja para qualquer que seja. E quando a gente fala das habilidades humanas, a tecnologia veio para que a gente possa ser mais humano. Termos tempo para sermos mais humanos. Mais humanos. Então, a partir de agora, o líder ele precisa investir mais em agendas para com seu time, para com seus clientes, para com seus fornecedores. E o contexto tem que ser muito isso. As relações, o relacionamento. Que nível de relacionamento eu preciso e quero ter com o meu time para favorecer a alta performance? Porque isso é um espaço que ele é personalizado e é criado de acordo com o contexto. Nós temos times presenciais, nós temos times híbridos, nós temos times remotos. E aí, que nível de relacionamento o líder precisa ter para garantir a alta performance? E para garantir um quê muito valioso, que é a segurança psicológica. Então, o líder de 2026, ele tem que ter um olho nas habilidades humanas, ele tem que ter um uso na tecnologia com foco principalmente na IA e dados e tudo que compete ali as melhores tomadas de decisões baseadas em fatos e dados. E, principalmente, ter um nível de excelência, né, no que diz respeito às conexões.
Porque cada vez mais, quem vai estar perto, quem vai estar junto, é o que vai fazer o negócio acontecer. Então a gente precisa investir tempo e energia para bons relacionamentos. E aí, quando a gente olha para um relacionamento do líder com a sua equipe, esse relacionamento ele começa no recrutamento e seleção, quando esse membro da equipe dele ainda é um candidato, e ele finaliza só no dia do desligamento. Talvez ele nem termine no dia do desligamento, porque no encerramento de um ciclo aqui surge um outro. E aí esse colaborador que hoje está aqui pode ser um fornecedor, pode ser um parceiro e quem sabe um bom amigo. E aí então o ciclo não acaba. Mas o investir tempo e energia nessas habilidades de se relacionar, de delegar, acompanhar, desenvolver, dar feedback, ter conversas difíceis, né? Reconhecer, facilitar e pensar junto, isso precisa acontecer tudo junto e misturado dentro dessa jornada inteira. E isso a gente fala de mudança. Isso a gente fala daquilo que eu preciso investir. E se fosse para colocar um nome naquilo que eu preciso imediatamente parar? Nossa. Uma dica para um líder parar em 2026, né? Até vamos duas dicas para ele parar em 2026. Tá. Para parar, assim, eliminar por completo ou mitigar bastante, eu digo que é essencial que o líder, né, ele pare de... Eu quero utilizar a melhor palavra para definir isso, né? Planejamento hoje é uma das melhores habilidades para você garantir um melhor resultado, independente do número, independente do indicador. O que eu percebo hoje? Os líderes estão fazendo sem planejar. O que eu percebo hoje? Os poucos líderes que já estão começando a utilizar a inteligência artificial, eles estão utilizando errado. Então, para de utilizar errado. Eu vou dar um exemplo. Não é porque você economiza tempo e energia com a IA que você tem que utilizar ela 10 minutos antes de entrar numa reunião. E é algo que a gente vê com muita frequência. Peraí. Então, para de utilizar a IA de forma indevida. Utiliza com mais tempo. Porque ela vai vir um produto do que você inseriu o prompt. Depois você vai refinando até você chegar numa versão interessante que te compete. Então, eu diria que os líderes precisam parar de fazer as coisas sem planejar. E aí essa falta de planejamento hoje, ela é um dos inputs que mais geram descontentamento nas equipes. E eu faço a meia culpa, porque em alguns momentos, na correria, no dia a dia, a gente não planeja na intensidade correta. E quando eu falo planejar, não é passar horas, dias, semanas, meses planejando, não. É na intensidade correta, para aquela tarefa, para aquele projeto, para aquela situação específica. Esse planejamento inteligente, o uso do planejamento de forma inteligente, de uma forma que a gente consiga competir e, acima de tudo, entregar algo. Isso. O esforço do planejamento requer a gente pensar em recursos, em atividades, em detalhes preciosos, em possibilidades ali dentro, que nos garante até uma vantagem competitiva. E me permita aqui o trazer aqui um tema que todos nós já ouvimos em várias vezes dentro do nosso contexto pessoal e profissional. O tal do jeitinho brasileiro. Se não resolver com planejamento, a gente dá um jeito. Mas aí tem gente que nem pensa no planejamento. Vamos fazer aqui de qualquer jeito. Se der errado, a gente dá um jeitinho. Essa cultura, ela traz um quê de improviso. Eu vejo como algo que uma certa habilidade de improvisar. Só que tem um detalhe precioso. Olha para quem improvisa hoje. A pessoa que é expert naquilo, ela tende a improvisar melhor. Por quê? Ela já percorreu uma jornada, ela tem horas de voos, ela já acertou e já errou em muitas questões. Então, o improviso dela, eu te digo que é um improviso até com propriedade. Que no final do dia, no final de um exercício, o cliente, o fornecedor, seja quem quer que esteja na ponta, não percebe que aquilo foi improvisado. Agora, que existe um repertório seguro para você navegar naquilo ali. Agora, por exemplo, se alguém,
principalmente uma liderança, é acostumada a toda vez a utilizar o jeitinho brasileiro para dar um jeito nas coisas, ele perde a credibilidade, a característica como especialista naquilo e passa a ser me permita a palavra, né? Um gestor de gambiarras. Porque o tempo todo ele vai estar fazendo alguma gambiarra ali dentro. E isso, quando a gente passa até para um próximo ponto, que seria uma parte que a gente tem ouvido muito falar, principalmente com a intensificação da segurança psicológica ali, com a entrada obviamente agora da NR1 com um pouco mais de rigor. Agora em 2026 as empresas passarão, né, também pela fiscalização e possivelmente, infelizmente, algumas autuações em algum cenário. Esse improviso pode gerar grandes prejuízos dentro da liderança, dentro das equipes, porque o gestor do lado, enquanto improviso, ele não tem um planejamento e, obviamente, ele não está executando aquilo ali com segurança. Sim. Quando a gente fala de segurança psicológica dentro da performance hoje, olhando aí o quanto eu posso dosar a alta performance sem comprometer a segurança psicológica da minha equipe. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. $1 milhão. Vale $1 milhão. Vale $1 milhão. Depois vocês passam um cheque, sem problema. Mas aqui a gente vai entregar o conteúdo com tranquilidade. Essa é uma pergunta chave, né? Como é que eu garanto, como é que eu me esforço, como é que eu busco a entrega do resultado e garanto segurança psicológica? A gente sabe hoje, analisando pesquisas de desligamento dentro das organizações, ou muitas vezes nem analisando as pesquisas, a gente já sabe o quanto que o líder, ele é um fator crucial de retenção de profissionais dentro das organizações, principalmente os de alta performance. Ao longo dessa minha jornada, eu observo várias vezes, já observei, inclusive já verbalizei isso, né? Estou aqui por você. Já ouvi isso e já falei isso. Porque as relações de confiança, quando elas são construídas de forma genuína e principalmente de forma verdadeira, elas tendem a perpassar todo e qualquer desafio. Então, para que você possa, líder, conseguir ter uma equipe de alta performance e principalmente dosar, manter os níveis de alta segurança, primeiro você precisa ser exemplo. Eu vou começar até pelo erro. Se você é um líder que assume erros perante a sua equipe, parabéns. Se você é uma pessoa que não assume erros, terceiriza somente responsabilidades, joga sempre para o outro, essa relação está começando a ser desgastada. E se a forma que o líder trata o erro dentro da sua equipe, se o erro faz parte do aprendizado, se o erro faz parte da jornada, e aí não tô falando da gente, né, passar a mão em todos os erros, não. O erro, ele vai acontecer, ninguém tá imune ao erro, ninguém. Nem eu, nem você, nem o CEO, nem o presidente, nem quem quer que seja. Ninguém tá imune ao erro. Mas a forma de tratar esse erro vai fazer toda a diferença. Porque se a sua equipe entende que o erro vai ser só punitivo, eu vou te dizer o que vai acontecer. Os erros, eles vão para debaixo do tapete. Eles vão para debaixo da mesa. Eles vão ser ocultos, porque ninguém vai querer aparecer com aquele rótulo de errar. Então, para garantir uma equipe de alta performance e dosar, primeiro, assuma erros e principalmente trate os erros da equipe de maneira muito profissional. Vai precisar dar um feedback mais duro, mais firme? Que dê, com respeito, com coragem e consideração, levando em consideração que tem uma outra pessoa. Tenho certeza, e na maioria das vezes isso acontece, aquela outra pessoa não errou de forma intencional. Existe uma intenção por trás disso. E aí eu parto para o segundo ponto. O líder, ele precisa ativar o botão da curiosidade e desativar o botão do julgamento. O que é isso na prática? O líder que se esforça, faz mais perguntas, conversa com as suas equipes para entender situação, contexto, possibilidades, né, previsibilidade de tudo aquilo ali, tende a deixar o ambiente mais confortável.
Agora, se eu já chego pro meu liderado e digo assim, você errou por isso, se eu já teço um julgamento, por mais que eu tenha até evidências que explorem aquilo, mas menos julgamento, mais curiosidade. Segundo, comportamento. E terceiro, para garantir que esse fluxo, e aí eu poderia elencar mais uns 10 aqui, tá? Mas eu quero deixar esses 3 principais, é o reconhecimento. Quando a gente fala de reconhecer o outro, no dia a dia a gente tem inúmeras evidências de que as pessoas são percebidas pelos seus erros, recebem ao longo da sua jornada feedbacks muito pesados sobre aquilo, sem nenhum tipo de cuidado. Logo, o ser humano que ele tem a necessidade de ser percebido, tem uma hora que ele começa a interpretar que o meu líder só enxerga o meu erro. O meu líder só enxerga quando eu vacilo. Mas ele esquece que eu acertei nesse dia, nessa hora, o ano passado, ontem. Ele esquece disso. E aí o liderado ele começa a fazer uma análise e ele entende que, poxa, eu só sou mensurado pelos meus erros. Mas a partir da hora que o líder tem a capacidade de reconhecer o seu colaborador, né, de maneira genuína, na dose certa e na intensidade certa, mais uma vez, eu falei de reconhecimento anteriormente, aquele comportamento, aquela ação tende a ser mais realizado, logo ganha-se mais autonomia, ganha-se mais mais performance, e você tem alguém fazendo aquilo de forma mais automatizada, porque tem horas de voo. E tem horas de voos assistida. E só para fechar o reconhecimento, eu já ouvi de muitos líderes assim, eu não reconheço porque eu vou estragar a pessoa. Ela vai ficar se achando se eu reconhecer ela. Isso é muito... Eu já ouvi isso com muita... Né, e assim, com muita intensidade, com muita frequência. Como o reconhecimento... Com muita frequência, isso. E aí, aí tem líder que diz assim, eu não vou reconhecer, não vou estragar a pessoa. E aí se eu reconheço a pessoa, daí ela vai querer um aumento. E se toda hora eu ficar reconhecendo, ela vai ficar se achando. E daqui a pouco vai querer sentar na minha cadeira. Coisas que eu já ouvi ao longo dessa jornada de desenvolvimento de líderes e como líder também. Só que tem um detalhe. Não é isso que vai fazer o negócio. Não é isso que vai... Né? Esse caminho, ele tá muito mais pautado na insegurança do líder do que no desenvolvimento do outro. Então reconheça sim o esforço, a entrega. Obrigado, fulano, por você entregar o relatório completo, preciso, conferido. Obrigado, Beltrana, por me trazer todas as análises muito bem feitas. Opa, cheguei num evento, a equipe preparou tudo com maestria, não tem nada fora do lugar. Um evento para 200, 300, 500 pessoas. Reconheça o time por aquilo. A gente tem que reconhecer pela execução. A gente tem que reconhecer pelos comportamentos. A gente tem que reconhecer o que precisa ser evidenciado. Quando a gente utiliza esses 3 comportamentos que eu trouxe aqui, o ambiente passa a ser mais seguro psicologicamente. As pessoas podem ser elas. E aí os níveis de relação, os níveis de relacionamento, eles amplificam. E aí a gente tem uma cultura sendo desenvolvida ali entre líder, liderado e entre os liderados de maneira mais autêntica. E aí a gente tem a probabilidade, inclusive, de ter um nível de retenção maior. Justo. E quando olhamos para essa questão de alta performance, a gente entende e vê que muitos líderes, até como a expressão que você trouxe, evitam o reconhecimento com medo de perder a cadeira. Portanto, a gente percebe que muitos líderes delegam pouco e mandam muito. Uhum. Quando a gente olha para o processo de delegação para estimular a alta performance, a gente até tinha conversado sobre um tema, né, que seria uma delegação inteligente. Como que o líder hoje pode estimular a equipe com um processo de delegação inteligente? Bacana. Delegar hoje é diferente de delargar. A gente ouve também muito, fulano, faz tal coisa. Fulano, pega tal coisa, preenche tal coisa. A gente precisa primeiro dar 2 passos para trás. O primeiro passo, eu preciso entender o nível de maturidade do meu liderado ou da minha liderada. E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando da idade dele nem da geração dele. Isso é outro fator. Eu estou falando do nível de maturidade profissional naquela cadeira, naquela função, naquela atividade. O quanto que aquela pessoa é expert naquele, vou utilizar um exemplo, no atendimento ao cliente via chat.
o quanto que a pessoa é expert em explorar, conversar, entender, fazer boas perguntas, responder de forma rápida, trazer as informações essenciais para o cliente. Isso que a gente precisa entender, o quanto que ela é madura nisso. Então, primeiro passo, entender o nível de maturidade do colaborador. E segundo, de acordo com o nível de maturidade dele, eu vou personalizar o meu estilo de liderança. Porque no passado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Delegava-se, liderava-se todo mundo de um mesmo jeito. Produto disso, nada produtivo. Principalmente agora, com o mercado cada vez mais, né, sendo palco de muitas gerações juntas. E aí, mais uma vez, eu não quero explorar gerações agora, eu estou explorando maturidade. Quando a gente fala desses dois pontos, o nível de maturidade do colaborador e o estilo de liderança que eu vou utilizar, aí a gente consegue chegar nessa delegação inteligente. E para delegar, o líder ele precisa ter muito cuidado. Eu posso chegar para um profissional sênior da minha equipe e dizer assim, preencha o relatório de entrega de projeto. Se eu tiver segurança e se a gente já tiver com esse colaborador um nível de horas de voo suficientes, em só eu delegar dessa forma, ele já sabe o formulário, as informações, os anexos, onde que encaixa valores, onde que encaixa as evidências, onde que coleta todas essas informações. Ele sabe tudo disso, porque ele já é sênior e automaticamente ele já o faz aquilo ali. Então, eu posso muito bem, com uma frase, delegar algo. Porque ele é sênior. Porque se eu chegar para ele e disser assim, preparar o relatório de entrega do projeto X. Você vai ter que entrar na pasta tal, vai ter que pegar tal arquivo, vai ter que preencher cada célula, vai ter que fazer isso. Se eu fizer esse passo a passo de maneira minuciosa, como se fosse um microgerenciamento, em 1 minuto dessa conversa, já deixar o outro totalmente insatisfeito. E aí onde vem essa habilidade da liderança situacional, que é a metodologia que eu estudo, reviso e cada vez mais recomendo para os líderes. A gente precisa ter esse olhar atento ao nível de maturidade para garantir essa delegação inteligente. E quando a gente fala de delegar, o acompanhar está junto. Quando a gente fala de delegar, a gente tem uma premissa que ela é até antecessora a esses 2 pontos que eu trouxe. É a comunicação. Eu preciso investir numa comunicação clara, objetiva, que consiga contemplar o entendimento do outro. E a responsabilidade dessa comunicação é sempre minha. Se o outro entender, a minha comunicação tem sucesso. Se o outro não entender, a minha comunicação não tem sucesso. E aí a gente percebe hoje que os líderes estão cada vez mais terceirizando. Fulano não entende nada. Mas espera aí. Como você está compartilhando? Como é que você se comunica? Né? E aí a gente tem hoje trocentos canais de comunicação. É o WhatsApp, via áudio, via chamada, via escrita. A gente tem as ferramentas via Teams, via Zoom, seja qualquer que seja. A gente tem e-mail, a gente tem ligação por telefone. A gente tem um monte hoje de recursos, né? Na verdade, de ferramentas e possibilidades de comunicação. E se a gente não ficar atento a personalizar o nosso estilo de comunicação dentro delas, para garantir entendimento, a gente nunca vai conseguir delegar de forma suficiente, de forma inteligente. E essa delegação inteligente, como você colocou, que vem da liderança situacional. Uhum. E a liderança situacional, a gente percebe que ela tem esse processo. Primeiro, eu preciso compreender quem é o receptor da mensagem, para que eu possa delegar um resultado final. Uhum. Eu tenho uma expectativa de um resultado. Todo líder tem expectativa de um resultado. Sim. Com a delegação. Mas ele precisa, nessa delegação, compreender qual é a maturidade, qual é o processo a ser utilizado, qual é o comportamento de resposta, para que ele continue atingindo, como a gente está trabalhando o tema hoje, né? Sim. Que seria a alta performance. Perfeito. Trazendo todo o time para que essa alta performance, nas entregas mesmo que sejam ali em relação à delegação, no dia a dia, seja de um relatório simples ou de um projeto complexo. Isso. E tem uma analogia que eu gosto de utilizar, que ela é simples. Pega um camaleão. O que o camaleão, na natureza, ele o faz? Ele muda de cor o tempo inteiro. É um
uma habilidade dele. E aí, dentro do contexto do camaleão, por que ele muda de cor? Por que muda? Por 2 motivos. Ou defesa, ou ataque. É o modo de sobrevivência. Se ele precisa atacar ou se ele precisa se defender. E aí ele vai se adequar à rocha, ao tronco de árvore, às folhas verdes, a qualquer ambiente, a qualquer elemento ali, para garantir o quê? A performance dele. Seja de sobreviver, ou seja de se alimentar. Se a gente traz esse contexto do camaleão para as nossas lideranças, nós precisamos justamente nos adaptar ao estilo de liderança, ao estilo de maturidade do nosso colaborador. Se eu tenho um colaborador M1, que é aquele nível de maturidade 1, que é o iniciante, é alguém que está fazendo, é alguém que está aprendendo ainda a fazer uma determinada atividade, não necessariamente é um jovem aprendiz ou um estagiário, mas é alguém que está iniciando naquela função, o meu estilo de liderança tem que ter mais passo a passo, mais direcionamentos, um nível de acompanhamento maior, ao invés dos outros níveis que vão ganhando cada vez mais autonomia. E aí essa palavra ela vem com muita força dentro da liderança situacional, porque você vai dando autonomia ao longo do desenvolvimento daquela pessoa. E aí não é somente o dar autonomia, é o outro também conquistar a autonomia. E aí essa via de mão dupla, ela precisa acontecer, porque se eu como líder dou somente autonomia e não enxergo o retorno, a autonomia ela vai até aqui. E se você quer bastante autonomia para outras tarefas e tudo mais e não consegue trazer um nível de responsabilidade até onde é necessário, aí a gente tem um gap. E aí onde entra um ponto valiosíssimo para o líder, que é justamente um feedback e um alinhamento de expectativas. Eu posso, como líder, estar observando de um ângulo, você como o liderado de um outro, e aí a gente precisa entrar num consenso. Eu preciso compartilhar as minhas percepções, o outro também trazer as deles. E essa conversa, que muitas vezes é difícil, quero fazer um parênteses. Essa conversa, muitas vezes, ela não é difícil. As pessoas têm medo de ter essas conversas. Elas não são difíceis. Porque se você consegue fazer elas com cuidado, com zelo, com respeito, você ganha maestria dentro dessa habilidade. E, mais uma vez, habilidades humanas que eu comentei lá atrás. O líder vai conseguir executar com mais naturalidade. Habilidades humanas, comunicação, e isso é um tema que recentemente não, há alguns anos já vem gerando inquietação. Que é uma cultura de uma empresa que tem multigerações. Como o líder, que basicamente hoje a maioria da nossa liderança são de gerações um pouco mais sêniores, mais antigas, porque já alcançaram um nível de liderança. Temos sim muitas lideranças que já são de uma geração nova. E essa multigeração, o líder tem que lidar com o gerenciamento dessas gerações dentro de uma cultura de uma empresa, porque a gente ainda considera a cultura da empresa nesse relacionamento. Essa tríade aí, né? Liderança, multigeração e cultura organizacional. Nossa. Essa é a segunda pergunta de 2 milhões. O conteúdo hoje está riquíssimo. Riquíssimo. Essa pergunta ela é valiosíssima. Sempre, e aí eu vou utilizar essa palavra, sempre tivemos muitas gerações no ambiente profissional. Só que, dos últimos anos para cá, a gente tem uma quantidade maior de gerações no mercado de trabalho. Eu me lembro que há 20 anos atrás, nas minhas primeiras, assumindo as minhas primeiras cadeiras de liderança, eu tinha uma cara de menino, jovem. Hoje já não sou mais tão jovem. Mas eu tive que deixar, por exemplo, a minha barba crescer com mais intencionalidade para garantir um nível de... colocar um pouco mais de reconhecimento de maturidade. Porque eu tava liderando pessoas que tinham a idade do meu pai. E como é que o menino lidera? E aí, tô falando isso há 20 anos atrás. Então, eu já observava esse desafio lá atrás. E aí, esses desafios, eles vão sendo quebrados a partir da hora que você tem consistência técnica, que você conversa, que você direciona, que você ouve as pessoas. E tem um pecado dentro do que diz respeito à liderança
e as multigerações, que é a gente sempre dizer que as novas gerações são um problema. Isso é um pecado. Pecado. É um pecado. Por mais que as gerações novas tenham seus desafios, peraí, gente. Nós um dia fomos a geração jovem. Alguém também tinha esse mesmo rótulo, trazia esse mesmo rótulo. Essa geração aí, nossa, é desafiadora demais. Então, o desafio vai sempre existir, mas não tem geração quebrada. E se tem uma geração quebrada, nós somos os culpados. Como pai, como mãe, como líderes. Eu tô falando como pai e como mãe, porque assim como eu, você também tem filhos em casa e a gente tem uma responsabilidade direta em prepará-las para esse mercado, para esse mundão, né? E aí, essa é uma responsabilidade de pai. Mas dentro da organização, nós como líderes, nós precisamos ter uma responsabilidade de educar essa geração. Se ela não veio aprendendo alguns detalhes... Se ela não veio profissionalizada, e aí um parêntese para profissionalizada, né? O que a minha geração lá atrás ouvia quando era criança? O pai falou, deu um direcionamento, a gente ouvia, aquilo era verdade e não questionava. Tinha que fazer aquilo. A minha geração, naturalmente, quando ela entra no mercado de trabalho, ela reconhece a figura de liderança como um agente de autonomia, de hierarquia, tipo assim, opa, esse é o meu líder. O que ele falar, eu preciso ouvir e atender. Isso foi o que a nossa geração fez quando ela chegou no mercado de trabalho. Só que vem um detalhe. Nós, que um dia fomos mais jovens, crescemos, e aí com a evolução do ser humano, a gente não utilizou com tanta intensidade esse comportamento, assim, faz que eu tô mandando. Hoje é mais o relacionamento cultural é mais flexível. Mais flexível. De compreensão. Uhum. Isso. E de explicação. Chega para o seu filho ou para sua filha hoje e faz esse comparativo. Se você é pai e mãe, ou se você é tio e tia, tem sobrinhos, convive com crianças. Hoje você explica para a criança com mais detalhes tudo. Porque naturalmente ela pergunta, ela quer saber o porquê das coisas. E por que a gente não faz isso no mercado de trabalho? Porque quem chega no mercado de trabalho, as novas gerações, elas querem entender o porquê das coisas. Por que aqui a gente sempre faz desse jeito? Por que aqui isso é desse jeito? Nossa, isso aqui é muito difícil de fazer. Nossa, vocês usam uma ferramenta antiga. Gente, o que é um pendrive? E a gente sabe dessa história. Dessa história, piada interna, a gente sabe, pessoal? A gente sabe, porque assim, as novas gerações, por exemplo, não conhecem um pendrive. Em alguns momentos, não conheceram, não foram apresentadas. O armazenamento ele é sempre na nuvem. Era na nuvem, e ponto. Essa é a realidade. A realidade. Então, quando a gente fala dessas gerações, o desafio para o líder hoje é ele dizer assim, por que para o meu filho eu explico tudo e para o meu colaborador, que está chegando agora na minha equipe, das novas gerações, eu não tenho paciência para explicar? E eu quero ele pronto. Gente, não dá para a gente ter tudo. E aí, mais uma vez, se um líder hoje que não abraça as novas gerações como fator de desenvolvimento, como fator de oxigenação de talentos, como fator de criatividade para o negócio. Isso, vamos pensar, e ainda aquela frase que a gente usou no começo, a sustentabilidade do negócio está nas novas gerações. A sustentabilidade está no negócio. E aí, a gente até entra nesse quê agora. Se eu, como líder, preciso ficar atento à tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, é essa geração nativa que vai fazer o negócio acontecer com mais velocidade. E a gente entra com mais consistência, direcionando. E mais uma vez, alta performance não é imediato. Ela precisa ser trabalhada. E, fechando esse ciclo agora dessa pergunta, a maior habilidade hoje que o líder pode ter para gerenciar as multigerações é ouvir. Agora, ouvir com uma habilidade assim tremenda. Ouvir na essência, ouvir de forma muito ativa, entender o que está por trás daquilo ali, não rotular. E aí, mais uma vez, seja as antigas gerações, os baby boomers, por exemplo, que ainda estão no mercado de trabalho e estão trabalhando muito bem, por sinal, sejam eles que estão ali, que buscam mais o quê? Estabilidade. Porque o baby boomer gosta de estabilidade.
seja as novas gerações que buscam liberdade, é através da escuta e através da comunicação que a gente vai conseguir administrar esses dois públicos. Eu não posso administrar eles juntos no atacado. Algumas coisas sim, mas o entendimento, o direcionamento, os detalhes, eles precisam ser muito bem personalizados. E aí o que você já faz da liderança situacional para o nível de maturidade, adapta agora para esse estilo, para as multigerações. E aí você vai incluindo isso dentro do seu repertório. E tratando aí de inclusão no nosso repertório, nós percebemos que, desde o começo, quando nós falamos aqui sobre alta performance, a gente traz muito para nós. Para a nossa alta performance e, obviamente, levar isso para a nossa liderança. Pensando um pouco também em termos de NR1, a gente falou NR1 para a equipe. Uhum. E NR1 para o gestor? Quando ele percebe o que é inteligência emocional e como lidar com os desafios, que podem ser inúmeros. Uhum. Desde um cliente ao fornecedor, a um colaborador e, obviamente, aos desafios inerentes da vida que a gente já tem e a gente não consegue hoje tirar o crachá de pai quando a gente chega na empresa. A gente pode pensar que tira, mas nós não tiramos. Não. E eu também, às vezes, tento tirar o crachá de gestor quando eu chego em casa. Sim. E também é um ter a inteligência emocional para essa transição de ambientes e de desafios. Entendi. Inteligência emocional hoje, eu me lembro de... Nós estamos em 2026. Há um pouco mais de 25 anos atrás, eu já percebia esse assunto ganhando cada vez mais visibilidade nas mesas. Quando eu digo mesas, nas tratativas de reuniões, em programas de líderes, em disseminação de alguns livros e autores, né? E o Daniel Goleman é uma figura, né, espetacular nesse contexto. É o pai da inteligência emocional e depois vieram outros e outros e outros. E quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro passo, falando de gestão, né? Quando você me diz assim, poxa, e para o gestor, ele precisa se entender no universo das emoções. E aí o gestor naturalmente ele não foi preparado lá atrás. Naturalmente ele ganhou ele foi promovido por competências, habilidades, dentro daquela meritocracia de forma clara ou não clara, vai depender do contexto, mas ele não foi preparado para viver essas emoções. Na verdade, nós somos latinos, então nós somos emocionais mais do que os europeus, por exemplo. Então, assim, as nossas emoções estão à flor da pele. E aí, se a gente olha para esse universo das emoções, esse letramento que hoje é ensinado dentro das escolas para as crianças, elas conseguem nomear as emoções com mais facilidade, elas têm uma carga horária dedicada para isso. Isso, com certeza, vai preparar profissionais não somente isso, né? Mas é uma das estratégias. Vai preparar isso profissionais cada vez mais maduros. Mas nós não tivemos tanta habilidade, tanto preparo lá atrás. Então, quem não correu para buscar ali um certo desenvolvimento, ou quem ainda não participou de algum momento de desenvolvimento mais intenso, como, por exemplo, terapia, na terapia você vai se entender, né, dentro das situações e tendo as emoções como um indicador, carro-chefe ali. O quanto que isso, né, me traz emoções positivas ou me traz emoções mais desafiadoras, como é que eu manuseio os meus sentimentos para com isso. Então, quando a gente fala do líder, o líder ele precisa muito, primeiro, se reconhecer dentro desse universo, né, de emoções. O repertório de emoções hoje, ele é muito mais além do que aquelas 5 emoções básicas que nós conhecemos no filme Divertidamente, quando a gente assiste com os nossos filhos. Sim. O repertório ele é muito mais amplo e requer um nível mais muito forte de não somente de autoconhecimento, me entender dentro das emoções, mas também uma autocompaixão muito grande, que a gente tende a ser mais carrasco conosco. A gente tende, no universo ali separadinho, você com você mesmo, muito mais carrasco. Eu não vou viver isso, eu não posso viver isso, eu não tenho tempo para aquilo, peraí. Então, quando a gente fala de NR1 para os líderes,
Eu convido cada vez mais os líderes a fazer o seu mapa de emoções, a entender mais sobre esse repertório. E aí vão ter muitas estratégias, porque somente você conhecendo as suas, você vai ter uma condição extremamente eficaz de ser o regulador, eu vou chamar isso, tá? O regulador de emoções do seu time. Porque lembra que eu comentei que o líder hoje é um fator crucial de retenção de talentos? Se você é um líder que explode com frequência e intensidade e isso desestrutura seu time, isso não tende a ser sustentável. Se você é um líder desorganizado, que não planeja, não faz as coisas, isso tende a passar isso para o seu time. Se você é um líder que você não consegue segurar a barra da pressão que vem do estratégico ou vem do mercado e desdobrar isso na frequência e intensidade correta para o seu time, você tende a estressar. Então, logo, você é um regulador ou não dessas emoções lá dentro. E aí isso não é fácil de fazer. Isso não é simples de fazer. Requer trabalho, requer autoconhecimento. Tem pessoas que conseguem fazer isso sem nenhuma intervenção da terapia. Tem pessoas que só conseguem fazer dentro da terapia, né? E esse é um caminho que cada um vai percorrer, né? E depois que você consegue, né, se entender dentro das suas emoções, e aí eu tô colocando só terapia, tá? Mas isso expande ali para vários profissionais que podem apoiar dentro desse cenário. Quando a gente fala desse, primeiro eu cuido das minhas emoções para depois começar a direcionar para os outros, pro time, a gente precisa criar aí ritos de gestão, criar ritos de reconhecimento, criar um ambiente onde ele seja cada vez mais seguro psicologicamente para poder não somente reter aquele... Por mais que a gente tenha a relação comercial, laboral, produtiva, direta ali, a primeira, mas a gente pode ter também outros níveis de relação e de intimidade com os nossos times. Intimidade segura, um ambiente agradável, se conectar de maneira genuína com as pessoas. E aí a inteligência emocional é esse passo. Porque a partir da hora que eu reconheço as minhas emoções, eu consigo dizer para o meu colaborador que eu estou frustrado com aquela não entrega. Mas eu consigo falar isso sem explodir, sem dar um tapão na mesa, sem ser agressivo verbalmente com as pessoas. E isso o líder tem e ele deve focar. Para que ele possa, inclusive, quando a gente fala até de comunicação, a comunicação não violenta, ela perpassa do eu conseguir me expressar de uma maneira que seja mais segura, genuína, intencional, porque isso, já pensou? O quanto que os líderes estão adoecendo ao longo do tempo por não conseguirem expressar os seus sentimentos? Sim. E aí não se torna sustentável nem a sua liderança, o seu profissionalismo, e pensando também na questão da saúde, isso a curto prazo não é nada sustentável. Não é nada sustentável. Quando nós trazemos tudo isso aqui, pessoal, tudo que nós falamos aqui não é teoria. A gente fala sobre uma prática, aquilo que a gente tem experimentado, compartilhado aí com a nossa jornada como Acelere, com as instituições, com os parceiros, com as empresas que a gente tem apoiado nos processos de desenvolvimento, seja ele para liderança, seja ele em workshops, todo esse processo que a gente faz nesse dia a dia. Então a gente trabalha isso com as experiências práticas que a gente vem trazendo. E trazendo aí para a gente caminhar para o fim, né? Um case que você consiga, isso não precisa, obviamente, dar o nome do santo, né? Que trata sobre uma liderança de alta performance. Quando a gente pensa nisso, uma história real de alguém que alcançou uma alta performance de liderança. Boa. A alta performance, mais uma vez, né? Só resgatando o que a gente conversou lá no início. Nada mais é do que eu, como líder, conseguir identificar uma evolução significativa dentro de uma habilidade, né? A alta performance, mais uma vez, ela tende a ser eu comigo mesmo. A minha evolução, o meu desenvolvimento, a saída de um ponto A para um ponto B, né? Quando a gente fala de cases, eu posso destacar aqui cases de mentoria ou até cases de
participantes dentro de treinamentos ou programas de treinamentos que eu já direcionei, já fiz esse desenvolvimento. Mas tem um especial que me chamou assim muita atenção nos últimos anos, né? Um profissional dedicado, né? E aí isso, né? Quando a empresa nos contrata, né? Vem um bom briefing, né? E a gente faz questão de explorar isso, né? Pontos fortes, pontos de atenção, histórico, tempo de casa, sempre foi assim, não foi assim. A gente faz uma análise ali, uma grande anamnese para entender, né? Para não ser raso. E mais uma vez, para não colocar um rótulo indevido. Então a gente faz esse mergulho, né? Entende, conversa com o gestor daquela pessoa, entende todos os detalhes e aí a gente vai para a prática. E quando a gente senta pela primeira vez com esse mentorado, ou com esse participante do treinamento, a gente vai criando uma relação, né, de parceria, uma relação de profissional, mas assim, de muita proximidade. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente precisa investir muito nessa relação, nessas habilidades humanas, nessa relação, mais uma vez, para garantir o quê? Uma melhor performance lá na frente, um ambiente de confiança. Então, quando eu vejo esse profissional que chegou com resultados que estavam medianos, com um clima organizacional, com um clima dentro da equipe cada vez mais, né, pesado, né? Ele não conseguindo gerir a pressão que vem de cima do estratégico, as necessidades da equipe, né, de desenvolvimento e principalmente de entregas, e ele nesse meio aqui, ele se percebeu, poxa, não tô conseguindo performar, não tô conseguindo fazer. Se sentiu vulnerável. Extremamente vulnerável. Eu não tô dando conta. E aí, dentro do processo de mentoria, por exemplo, eu vou direcionar mais para ele, a gente conversa, direciona, explica, entende, e aí a gente vai ajudando ele a se entender dentro desse cenário. Isso acontece tanto dentro de um processo de mentoria como os treinamentos, porque por temas específicos a gente consegue entrar no nível do desafio daquele participante, daquele líder lá na ponta. E aí a habilidade chave que a gente costuma desenvolver nos nossos participantes nada mais é do que o desenvolvimento de pessoas através de feedbacks. Então, quando a pessoa aprende a dar um feedback de maneira profissional, de maneira clara, de maneira objetiva, e esse feedback ele já desenvolveu comunicação, ele se planejou para fazer, ele tem dados e fatos, ou seja, ele faz uma análise sobre aquilo e ele consegue expressar isso com muita tranquilidade para o seu colaborador, por exemplo. A gente tem ali uma série de outras habilidades humanas sendo desenvolvidas de maneira conjunta ali, né? E proporcionando o quê? Uma maior satisfação. Então esse participante ele se porta melhor dentro de reuniões. Esse participante, depois desse processo, ele tem muito mais condições de conduzir reuniões de maneira mais eficaz. Ele se sente mais empoderado. Ele busca cada vez mais entender o outro. E isso dentro da intensidade certa, dentro do contexto certo e principalmente respeitando o nível de maturidade dele. Porque ele consegue se comparar. Ele com ele mesmo. Não com ele com o gestor A, B, C, D e E. Porque ele, mais uma vez, é a comparação que muitas vezes demonstra uma distância muito grande entre o que eu sou, o que eu faço, com aquilo que eu quero fazer. O outro pode me inspirar, mas ele não pode ser uma medida de sucesso. Aí eu vou performar igual o João. Eu posso me inspirar no João. Eu gosto do estilo de liderança dele, eu gosto de como ele faz, eu gosto de tudo isso. Mas comigo, né? Como é que eu posso ser melhor do que o Léo, que foi há 1 ano atrás, ou há 6 meses atrás? E aí criando todo esse contexto. Resultado, dentro desses processos, a gente tem líderes mais seguros que viram para nós e dizem assim: poxa, você me ajudou muito. Eu consigo conduzir as minhas reuniões, eu consigo ter conversas difíceis, eu consegui desligar um profissional com fatos e dados e não me sentir culpado por isso. Essa é uma evolução. Essa é uma evolução de uma dessas situações.
E um outro case de sucesso, quando a gente olha de uma maneira mais generalista, vamos dizer o seguinte, de um participante que fica conosco 10 meses, participando de um programa de desenvolvimento de líderes, que ele vai aprendendo a cada workshop, tudo que a gente conversou aqui, inteligência emocional, delegação e acompanhamento, comunicação assertiva, gestão por resultados e uma série de outros temas, ele vai ganhando esse repertório para poder aplicar. Aí ele aplica e ele volta no mês subsequente e diz assim, deu certo. Ou ele volta e diz assim, não deu certo, me ajuda. O que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Relembra, vamos resgatar. Quando acontecer isso, você faz isso, isso, isso. Então, naturalmente, a gente não tem respostas prontas dentro do workshop. A gente tem o quê? Repertórios onde ele vai utilizar quantidade e frequência na dose certa. Na dose certa. E isso, para o líder, é muito necessário. E pensando aí agora, uma mensagem final para o líder que precisa se tornar de alta performance. Opa! Essa é mensagem boa. Final para ele. Mensagem final. Vou até olhar ali para ele agora. Invista na sua comunicação. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser cobrado. O óbvio precisa ser delegado. O óbvio precisa ser acompanhado. Porque o óbvio nada mais é do que uma palavra que ela tá muito mais direcionada ao que você percebe. Mas a partir da hora que você utiliza ela como uma ponte para entender sobre o que o outro sabe sobre aquilo, entendeu sobre aquilo, você começa a encurtar a distância do seu colaborador, eleva o nível de confiança e aí você tem um caminho aberto para alta performance. E aí você vai precisar sim, em algum momento, dar um feedback um pouco mais duro, me permita, duro não, firme, quando necessário. Você vai fazer reconhecimentos muito mais genuínos, mas antes disso, coloque sempre esse ponto. O óbvio precisa ser dito, cobrado, evidenciado, esclarecido. Liderança de alta performance começa na comunicação. Começa na comunicação. E esse foi mais um podcast nosso, um Pode Acelerar. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo com o seu RH. Principalmente você que deseja ser um líder de alta performance. Nós temos, além do projeto de Programa de Desenvolvimento de Liderança, outros projetos que a gente pode apoiar e estamos desejosos de conseguir fazer isso com a sua jornada profissional e elevar todos à alta performance que é individual. Muito obrigado, tenham um excelente dia para vocês. Até mais. Obrigado, Vini, e até a próxima. Obrigado, Léo, por estar conosco.